Vamos rever agora os comentários que eu deixei aqui. Eu vou criar aqui um local que vão estar nossas premissas. O que eu coloquei? Eu fui comentando de ideias gerais e que são aplicadas no geral, para qualquer escolha que você está fazendo no projeto. Beleza. Que termos de relatório? O relatório de uma área é lido somente por quem corrige o relatório dessa área. Salvo o uso de ganchos dentro de um relatório, vírgula, mencionando outro relatório. Mencionando outro relatório, beleza. Vamos ver aqui. Foi isso que eu quis dizer. Por que essa solução é mais adequada? Eu acho que... Eu não me lembro de onde eu peguei esse comentário aqui. Cadê? Isso aqui é uma premissa, vamos dizer assim. Depois eu organizo as premissas ainda. Próximo comentário. Aqui que optou por permanecer filosofia de projeto. Vamos comentar aqui, filosofia de projeto. As escolhas das áreas devem ter fundamento na filosofia de projeto adotado. Se você escolher fazer um projeto mais seguro, por exemplo, lá em cargas, eles vão estar optando por estar colocando uma margem de erro maior ali no cálculo das cargas na superfície de controle, que vai resultar no superdimensionamento dos servos. Uma coisa é superdimensionar absurdamente, outra coisa é superdimensionar dentro de uma margem de segurança. Você não pode simplesmente aumentar X% só para ter certeza que vai dar certo. Não, você aumenta dentro do percentual que você tem certeza que aquilo ali vai dar certo. Mas você não está exagerando de forma cega. Então, se você argumenta lá que a tua filosofia de projeto é ter uma maior segurança, isso daqui vai ter um reflexo nas escolhas das áreas. Esse reflexo tem que estar citado. Então, a área de cargas vai fazer uma construção, vai estar falando que as escolhas deles, na hora de calcular determinada carga para selecionar determinado servomotor, que vai estar falando que esse cálculo de carga de servomotor reconstruindo tem como base a filosofia de projeto, que é aumentar a segurança. A filosofia de projeto está aonde? Ela é uma introdução, de certa forma. Ela está discutida no relatório de integração. Beleza. Vamos ver aqui. Filosofia de projeto, integração. Isso aqui é algo que estaria escrito ali no relatório de integração, tá? Por parte de estabilidade. Depois a gente volta para cá. Porque escolhemos fazer o de sempre, em estabilidade. Então, no momento que a gente está descrevendo a filosofia de projeto, a gente tem que a gente tem que ter como objetivo, a partir da nossa descrição de filosofia, mostrar para o juiz que aquela solução é mais adequada para a competição, que a solução vai ser competitiva e vai atender às nossas necessidades e que ela é instalada dentro da realidade do Urtal Aerodesign. O Urtal não tem por que fazer asa voadora, vai dar um trabalho. Ninguém nunca fez isso. E seria o resultado de 2 anos de pesquisa por fora. Então vamos trazer aqui, por que a solução é mais adequada para a competição? Porque essa solução, vamos colocar aqui, filosofia, de forma geral, porque a gente estava falando sobre filosofia, mas por que essa filosofia é mais adequada para a competição? Filosofia é mais adequada para a competição. A gente responde essa pergunta
de forma geral aqui no de integração. Porém, também é aplicável nas escolhas internas da área. Então, por que essa escolha interna da tua área é a mais adequada para a competição? Quando a gente vai fazer uma escolha para a competição, a gente tem que pensar em... Eu pensei em 3 coisas, pode ser que sejam somente 2, mas nós temos que pensar em termos de competitividade, pensar do porquê essa escolha ser competitiva, pensar no porquê dessa escolha ser competitiva, pensar, vamos colocar aqui a parte de pensar se ela é instalada dentro da realidade do Urutau. Então, não vou comprar um servo de 20 quilos, mesmo que a minha superfície gere 20 quilos, porque isso não está dentro dessa realidade. Eu não vou colocar uma asa de 10 metros de envergadura. Entende? Está instalado ali. Eu estou trazendo exemplos grandes para que você tenha uma ideia do que é isso, do que eu estou escrevendo aqui. Porém, podem existir soluções simples que a gente pense, dá para solucionar isso fácil. Mas isso está de acordo com a realidade? Por exemplo, laminar, uma discussão que vai estar dentro disso daqui, se ela instalar dentro da realidade brutal. A gente pode colocar dentro dessa discussão uma asa, fazer o comparativo entre uma asa de fibra totalmente fibrada em carbono e uma asa que seja feita de madeira e uma longarina caixão. É bem técnica essa escolha na prática. O Urtal tem condição, já fez as duas. Mas, beleza, a gente vai lá, pesquisa o frete da fibra de carbono. Aí, no caso, o fornecedor está dando um preço 10 vezes maior do que deveria dar. Do nada exagerou esse preço. Isso não está mais dentro da realidade do tal, está desinstalado. Então, é sempre você ter noção da instalação. Por exemplo, bateria também é uma boa argumentação. Por que eu vou escolher um motor e que a bateria não vende no Brasil? Eu tenho que ter uma forma de trazer esse motor de algum outro lugar, da Europa, dos Estados Unidos, seja lá o que for. Então pense, se você não tem como trazer aquele motor, aquela bateria de outro país para dentro do Brasil, para colocar lá no teu projeto, motor, bateria, seja lá o que for, isso está desinstalado da tua realidade. Se não existe condição, eu vou colocar esse motor aqui, cara, mas como é que tu vai colocar? Tu conhece alguém na Europa? Não. Tá podendo importar? Não. Assim, se tu vê que isso não está instalado, você tem que mostrar, cara, não dá para fazer essa escolha aqui porque está desinstalado, está além dos alcances da equipe. Porque a solução tinha mais um ponto aqui, porque a solução filosofia, aí a gente coloquei filosofia aqui também é aplicada nas escolhas internas das áreas, a mesma pergunta, só que para escolha interna você vai dar um nome a essa escolha, pensando porque tinha mais um ponto que eu acabei esquecendo. Pensar se ela é instalada dentro da realidade do tal não é uma pergunta. E atende aos requisitos. Eu acredito que estava relacionado. Atende aos requisitos do projeto. Você faz uma escolha. Por exemplo, você tem a capacidade de construir as duas asas, que eu comentei. Fibra de carbono, totalmente fibrada, e a asa com longarina caixão de madeira. E aí você faz lá o teste das duas, faz um modelo para teste em termos de longarina, só você não constrói uma asa inteira, mas constrói só uma longarina. E quando você faz o teste, você percebe que quando você fez os cálculos e viu que no teste fibra de carbono estava aguentando mais flexão. E qual é o nome do outro? Madeira estava resistindo mais à torção, supondo assim. Então, quem que atende aos requisitos do projeto? Você quer ter mais resistência à flexão, mais resistência à torção, por exemplo? Você comparou esses dois modelos de testes e agora quer responder a pergunta: o que atende aos requisitos do projeto? Eu quero ter mais resistência à flexão, mais à torção, mais à compressão?
Vale a pena ter um material ali que ele é resistente a determinado tipo de esforço, que a aeronave não vai estar sujeita em grande magnitude durante o voo. Isso que a gente pensa em requisitos de projeto. Beleza, vamos continuar aqui. A gente matou essa pergunta, porque escolhemos fazer sempre instabilidade. Vamos para a próxima. Escolha de projeto. Eu coloquei aqui, explicar o porquê. Eu tentei abordar aqui, respondendo essas 3 perguntas. Aqui, por que está a escolha de projeto? Por que a gente escolhe? X, Y, Z. Isso daqui vai estar dentro do relatório de aerodinâmica. Uma introdução geral. A aerodinâmica deve explicar o porquê que a gente, se não me engano, tem esse complexo. Aqui, vamos ver quanto tempo a gente já tem. 11 minutos, beleza. A aerodinâmica deve explicar o porquê de realizar as análises dessa forma. Vamos aqui desenrolar essa premissa. Aqui. O que faz? Eu acho que esse botão é esse mesmo. Vamos reescrever aqui. Cadê? Aqui. Porque a solução é mais adequada para a competição, não? Opa. Aqui. Aqui é tudo questão técnica, deixa eu ver. A escolha interna, a gente tem que explicar o explicativo do porquê. Rapaz, eu acabei de perder o que eu tava... A gente já argumentou aqui, comentou sobre isso. Ah, tá aqui, peraí. Beleza, vamos para esse ponto aqui. É bem tranquilo. Sim. Quais são os parâmetros que o juiz precisa saber para refazer a análise? Você tem que informar para o juiz como é que você está utilizando a análise, como é que você está fazendo a análise. Você tem que fornecer dados para ele reproduzir a análise. É isso que eu estou dizendo. Beleza. Explicar o porquê dentro do relatório de aerodinâmica. A gente já tem um desenvolvimento. Eu quero ir cortando aqui. Já está nítido que isso aqui vai para o relatório de aerodinâmica. Escolha de projeto, a gente já comentou. Como que a gente pensa em escolha de projeto. Estabilidade de controle. Depois eu volto para cá. Quais são os parâmetros que o juiz precisa saber? Isso que a gente está conversando aqui. Você deve explicar o porquê de realizar análises dessa forma. Vou trazer aqui para cima. Então, saber o porquê de realizar as análises dessa forma. Quais são os parâmetros? A gente escolheu o parâmetro x, y, z. Por que a gente está escolhendo que os parâmetros x, y, z devem ser dessa forma? Então a gente vai argumentar. A gente quer aumentar a confiabilidade, a gente quer aumentar, deixar os resultados mais reais, mais confiáveis. E lembra, isso não sai da sua cabeça. Você não é estudante de engenharia aeronáutica. Coloque isso na sua... Então, as duas escolhas têm que vir de algum lugar, de alguma referência. Se você está tendo problema em tomar alguma decisão, saiba, alguém já passou por esse problema, já teve que tomar a decisão e provavelmente acertou. Isso não sai da sua cabeça, não é uma ideia. Estou dizendo Estou dizendo aqui o seguinte, cara, vocês têm que se colocar no teu lugar e perceber que você não vai colocar 150 mil, 300 mil reinos ali sem justificar, tá? Você vai falar, colocou 300 mil reinos, porque Miranda disse que não era o design assim, acabou. Isso não veio da tua cabeça. Os números para análise não vieram da tua cabeça. Os 150 painéis aqui não vieram da sua cabeça. Vieram do cara que projetou ali o XFL R5 e recomendou, entre 150 e 200 pontos. Até onde me lembro é 150, não me lembro se eram 200. Em algum lugar alguém vai estar dizendo, é importante fazer análise com viscosidade por x, y, z. É importante colocar a razão de densidade dos suportes de fuga e ataque
igual a 1 por x, y, z. Tá? Então, é isso que eu discuto bem aqui. Saber o porquê de realizar as análises dessa forma. Então, eu vou cortar aqui, isso. Vamos cortar aqui esse ponto aqui das premissas. Aqui não tem como entrar, que aqui eu já... Ah, isso. Possível de melhoria, calcular, isso aqui é uma ideia. Vamos passar aqui. Eu vou colocar isso como uma premissa também. Existe uma forma de obter dados padrões a partir de testes, gravação de parâmetros feitos pelo total. Por exemplo, vamos colocar aqui fator de carga. O fator de carga pode ser obtido por telemetria. Então, se telemetria obteve ali um fator de carga x, y, z, o máximo dele, sob uma condição mais crítica, foi tanto, você pode dizer que com base no resultado de telemetria, agora, no projeto anterior, teu resultado de telemetria acabou sendo menor do que aquele que estava sendo calculado, utilizado os cálculos. Isso pode acontecer. Teu número de Reynolds pode ser um pouco maior do que 500 mil Reynolds. Tu vai calcular ali, a partir dos resultados de telemetria, quais são os resultados? Densidade e velocidade, por exemplo. Número de carga, Reynolds. Que a gente pode estar calculando a partir dos resultados obtidos do projeto. E isso é uma inovação. Vale a pena. Vale muito mais a pena você investir nessas formas mais... como eu posso dizer? Mais atreladas à tua realidade do que fazer um projeto inovador de uma asa voadora triplana. Canard. Não sei como. Mas vai enfiando. Vale muito mais a pena você tá criando as tuas formas de calcular os teus dados do que fazer o projeto mais inovador do mundo. Porque quando você fizer o projeto mais inovador do mundo, pode ser que você erre bastante. E é melhor você desenvolver ao máximo aquilo que é convencional para conseguir conceber alguns problemas que estarão atrelados a um projeto muito mais inovador. E aí, como que a gente faz isso? Obviamente, calculando os parâmetros que você define aqui no início do projeto conceitual, no início das suas análises, com base nos dados obtidos por telemetria. Ou por teste também. Estruturas também pode fazer isso. Vamos para os próximos pontos aqui. Estamos comentando. Vamos ver mais algum comentário aqui. Mostrar o que você sabe, mas não explicar o que o juiz já sabe. Eu vou escrever isso daqui. Ai, não foi. Aqui é uma premissa básica, tá? Básica não, isso aqui é um pouco... quando eu falo básico assim, porque eu já aprendi, mas não pode não ser básico para você, tem que ter um estudo. Então vamos ler essa frase aqui. A gente tem que mostrar que a gente sabe, mas não explicar o que o juiz já sabe. Você explica como utilizou o método, não a teoria dele. Você domina a teoria. Você entende lá que o XFLR5 está utilizando o método de painéis. Você vai ficar sabendo que esse método vai ter alguma limitação e que você vai ter que trabalhar de alguma forma com essa limitação. Então você utilizou o XFLR5, você definiu suas constantes de análise, aquelas 4 ou 3 que eu defini anteriormente. E você explica o porquê de estar utilizando elas. No momento que você está explicando o porquê, você já está mostrando para o cara que você sabe usar aquela ferramenta. Você sabe a teoria por trás e você optou por fazer XYZ porque
a ferramenta tinha determinadas limitações, ou ela iria trazer mais resultados confiáveis para você. Tá? Então, você explica como utilizou o método do software, análise, mas não explicar o que o juiz já sabe. Em termos de estabilidade aqui, a gente não vai colocar todas as equações para calcular as derivadas. Não precisa. Sim, você vai colocar somente aquilo. Você obteve o resultado conforme análise em software, conforme o cálculo do autor X, conforme o cálculo do autor Y. Você usou ali um método semi-empírico e você obteve o resultado tal. A gente não precisa estar explicando o tempo todo teoria, a não ser que exista alguma coisa que você desenvolveu. E aí você precisa comentar. Você vai ver algumas coisas disso ali, você pode estar vendo no relatório de 2019 do Tower Design, que eu fiz uma equação para calcular o comprimento do tubo de cauda. E eu mostrei essa equação, e essa equação teve um impacto muito grande no projeto de estabilidade e controle. Eu tive que apresentar, que era fundamental. Vou dar um exemplo aqui do AVL, por exemplo. O AVL, inerentemente, ele só vai estar analisando placas planas. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer as correções de viscosidade. Você vai ter que definir uma variável que vai estar dizendo pro AVL que ele vai analisar uma asa que tem determinado arqueamento, que esse aerofólio tem um comportamento de sustentação por arrasto, e você vai colocar lá várias constantes. Então, você colocou um aerofólio numa asa, esse aerofólio vai ter um comportamento aerodinâmico de CL por CD, e você precisa colocar valores referentes a esse aerofólio no AVL para ele poder analisar a asa com mais confiança. E quando essas análises, essas correções no AVL são feitas com dedicação, vamos colocar com a profundidade, eles se tornam tão precisos quanto um, um, uma análise real em túnel de vento. O aerodesign, conforme você pode estar vendo em alguns livros. Você pode ver isso na apresentação de ITA de 2019, 2018, que eles mostram isso. Existem aulas do ITA sobre o AVL, que eles comentam sobre isso. Então, quando a gente argumenta, a gente fala o seguinte: a gente utilizou o AVL para correções do aerodesign, com correções de viscosidade destinadas ao aerodesign. Então a gente já mostrou o que a gente sabe, e a gente está pontuando mais porque a gente sabe como que o software funciona. A gente sabe as limitações deles. Isso é muito importante. Muito bom desenvolver essa parte aqui. A gente sempre está treinando. Aqui eu fecho essa parte, deixa eu ver, não tem mais nenhum outro comentário. Vamos ver o que mais que a gente precisa corrigir aqui. Qualquer coisa eu já faço uma videoaula para que a gente feche essa parte. Vou colocar pós-stall mais rápido aqui. Vamos excluir esses comentários. Na verdade, eu vou deixar assim mesmo. Os seguintes critérios foram utilizados para a seleção juntamente. A equipe optou por permanecer. Agora eu vou estar lendo aqui para procurar alguma coisa. Aqui eu estou falando de uma parte de integração de projetos, tá? Vou dividir aqui. Estabilidade de controle. Opa, aqui é aerodinâmica. E aqui é o que estaria dentro do relatório de aerodinâmica, aqui é o que estaria dentro do relatório de integração. Teria que ter um momento que fosse comentado aqui sobre a filosofia de projeto. Ela já está discutida? Já está ali, eu não posso excluir esse comentário daqui. Então essas premissas aqui a gente pode ter em mente na hora de estar escrevendo o nosso relatório. Bom,
a partir do que eu pude ver aqui. Nos perguntam onde está a inovação para o primeiro desafio proposto, porque escolhemos fazer de sempre, vai ser uma parte que a gente vai estar falando de estabilidade. Então aqui é uma seção sobre estabilidade, só para deixar um pouco mais claro. Seção sobre estabilidade. De controle. Certo. Então aqui seria como eu estaria colocando, a gente tem aqui um quantitativo, vamos ver quantas palavras. 253 palavras aqui para essas explicações. E a gente pode estar cortando tudo isso daqui, conforme o teu critério, mas está aqui construído a seleção para o aerofólio para a asa para a empenagem de 2019. Esse ano aqui, o 2021, eu estou utilizando o Apple 169 aí. Então é isso, a gente fecha aqui essa parte de seleção do aerofólio, que é muito interessante você dominar. E é isso, obrigado. A gente vai se ver ali na seleção de geometria, e aí eu já vou cair direto aqui nessas perguntas, para a gente poder estar selecionando ali a geometria da empenagem.